Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de uma característica que liga três povos, que liga três nações. E eu estou me referindo aos árabes, japoneses e chineses. Existe uma característica, um traço que une estes três povos, que é comum entre estes povos, sobretudo no que se refere à sua literatura. Por mais que a literatura japonesa, chinesa e árabe possa ser tão distinta, possa ser tão diferente uma da outra, há na literatura destes três povos, árabes, japoneses e chineses, um traço comum. E um traço comum que foi muito bem identificado pelo grande escritor Jorge Luiz Borges. Ele, Borges, identificou nessas três nações um traço, uma característica que é comum em sua literatura. E qual seria esta característica? Ora, embora distantes em alguns valores, sobretudo árabes de um lado, japoneses e chineses do outro, estes três povos não possuem uma história da literatura, ou seja, em outras palavras, a literatura dos árabes, a literatura dos chineses e a literatura dos japoneses não possuem uma história. São literaturas sem história. E isto já estabelece uma grande distância entre a forma destes povos encararem a sua literatura e a forma dos europeus, por exemplo, encararem a sua literatura. Nós sabemos perfeitamente que os europeus cultivam a história de sua literatura. Existe uma história da literatura inglesa, como existe uma história da literatura francesa, uma história da literatura espanhola, uma história da literatura portuguesa, da literatura russa. Há uma história. Os europeus cultivaram, preservaram a história de sua literatura. Porém, árabes, japoneses e chineses, ao contrário dos europeus, não conservou, ou pelo menos não pensa a sua literatura a partir de uma sequência cronológica, não pensa a sua poesia enquanto história. E isso é extremamente importante nestes povos, porque nos coloca diante da forma com a qual árabes, japoneses e chineses pensam, se relacionam com a sua literatura. Ora, para estes povos, a literatura não tem uma história, a sua literatura não tem uma história, uma sequência cronológica, porque a sua literatura ou a sua poesia não tem um passado, ela tem sempre um presente. Ela não é algo que ficou restrito no tempo,
que ficou condicionado a um determinado momento ou a um determinado período da vida destes povos. Muito pelo contrário, a literatura árabe, japonesa e chinesa não tem história, porque esta literatura é sempre atual, é sempre presente. Ora, a literatura e a poesia japonesas, árabes, chinesas, não são literatura e poesia estanques, imóveis, inertes no tempo. Ora, esta poesia é uma poesia viva. Esta poesia não é para ser pensada enquanto advento histórico, mas é para ser sentida. Os árabes, assim como os japoneses e chineses, não se preocuparam em conservar, em construir, em conceber uma história para a sua literatura, porque sua literatura é para ser sentida e não para ser pensada dentro de um processo cronológico. A sua literatura não tem história porque essa literatura não tem passado, haja vista que ela é sempre presente, ela é sempre atual, ela sempre desperta naquele que lê sentimentos que mostram o quanto que a obra literária ou poética está viva, é apaixonante, é cativante, é estimulante, ela assula a criatividade, a imaginação, desperta as paixões de quem a lê. Ora, a história, a literatura destes povos não possui história, porque sua literatura é universal, ela tocava nos homens, ela tocava nas pessoas quando foi criada, isso pouco importa quando, se ontem ou há 1000 anos atrás, ela tocava nessas pessoas da mesma forma que ela toca as pessoas hoje, porque literatura é para ser sentida. Literatura desperta em nós, desperta nos indivíduos, desperta em homens e mulheres sentimentos. Literatura, poesia são para serem sentidas e não para serem pensadas como algo cronológico, que tem valor histórico, mas que está restrito em um determinado tempo, um determinado século, num determinado período. A literatura, isto nós aprendemos com árabes, gregos, árabes, chineses e japoneses. A literatura não tem história, porque a literatura é para ser sentida. A poesia não tem história, porque a poesia é para ser sentida, e sentida a partir do momento em que alguém passa a ler seus versos, alguém passa a ler a sua prosa, a sua narrativa, porque a literatura desperta sentimentos, pois ela é universal. Portanto, que nós possamos cultivar mais e mais o gosto da literatura, o hábito pela poesia, num mundo tão insensível quanto o nosso, num mundo tão diferente quanto o nosso, literatura e poesia, sobretudo a partir desse conceito desenvolvido por árabes, chineses e japoneses, literatura e poesia são
mais que necessárias. Por quê? Porque literatura e poesia despertam em nós o sentimento. Literatura e poesia criam em nós sensações estéticas, sensações em relação ao belo, sensações em relação à vida, sensações em relação ao mundo, sensações em relação ao outro, sensações em relação à existência. Num mundo tão insensível, indiferente, como o nosso, a literatura e a poesia são mais que necessárias. Um forte abraço e não se esqueçam de deixar os seus comentários, de deixar o seu like, não se esqueçam de compartilhar esse nosso espaço com outras pessoas e em breve nos reencontraremos aqui para falar um pouco mais sobre cultura, sobre filosofia, sobre literatura, cinema, sobre ciência, essas coisas que nos apaixonam e são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Em breve nos reencontraremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.